Bom, aqui a gente tem, né, um gás ideal e temos também 3 mols desse gás. E nós temos aqui, você percebeu, um ciclo, tá? Onde de B para A o volume é constante, de A para C a pressão é constante e de C para B a gente tem um processo adiabático segundo o enunciado, que é uma contração. A gente quer saber qual é A, que é uma compressão. A gente quer saber qual é o trabalho total realizado aí no ciclo. Beleza? Vê só, pessoal, já conseguiria eliminar algumas alternativas aqui. Com certeza não é a letra C e com certeza não é a letra D. Por quê? Veja que uma forma de você calcular o trabalho quando a pressão não é constante é através da área, tá? Então, o trabalho de A para C seria essa área daqui, que vai ser algo positivo, esse trabalho, porque de A para C você está sofrendo uma expansão, você tem um volume aqui e ele aumenta aqui. O trabalho de C para B vai ser essa outra área daqui, ó. Só que ele é negativo, porque o volume ele sofre uma compressão. E essa área aqui embaixo, digamos assim, dessa curva aqui, é maior do que a área embaixo dessa curva aqui. Beleza? Então, com certeza, você vai ter uma área menor menos uma área maior, tá? Então, o seu trabalho vai ser algo negativo. E aí, a dica para que é? Isso aqui se trata de um ciclo. Por quê? Porque ele começa em um ponto, digamos no ponto A, e termina no mesmo ponto. Pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é o trabalho mais a variação da energia interna. A energia interna é função exclusiva da temperatura. Como aqui a temperatura inicial é igual à mesma final, então a variação de energia interna é zero. De forma que o trabalho vai ser reduzido à quantidade de calor em cada um desses trechos. Veja que no processo adiabático não vai ter quantidade de calor, então é só você calcular a quantidade de calor de B para A e de A para C, beleza? Então isso aqui, ó, se reduz a quantidade de calor de B para A mais a quantidade de calor de A para C. Então observa como a gente vai calcular essas quantidades de calores e volta para cá se você não conseguir resolver depois dessa dica, beleza? Então aqui, né, pessoal, a quantidade de calor vai se reduzir a quantidade de calor de A para C mais a quantidade de calor de C para B mais a quantidade de calor de B para A. Só que de C para B é um processo adiabático, então a quantidade de calor é nula, tá? Ou seja, basta que a gente calcule então a quantidade de calor de A para C e a quantidade de calor de B para A para concluir a questão. De A para C, veja que aqui, ó, a sua pressão é constante. Então essa quantidade de calor de A para C, ela vai ser calculada utilizando a quantidade de calor à pressão constante, que é dada por quem? Número de mols vezes o calor específico molar à pressão constante vezes a variação de temperatura. O número de mols eu tenho, o calor específico molar à pressão constante também tenho e a variação de temperatura também. Então tá resolvido já. De B para A, veja que quem é constante é o nosso volume, tá? E como é que a gente poderia calcular? Bom, a gente poderia calcular com o calor específico molar volume constante, que vai ser o número de mols vezes o calor específico molar volume constante vezes a variação de temperatura. A questão é que a gente não tem ainda esse nosso calor específico molar volume constante. Só que existe uma relação, né, entre CP e CV. Qual que é a relação? A relação é que o calor específico molar pressão constante é igual ao calor específico molar a volume constante mais R. Então, como eu sei o valor de CP, que ele deu aqui, ó, 29,1, eu consigo o valor de CV. Então, a gente já resolveu o problema, teoricamente. Agora, eu só vou fazer as contas, tá? Então, vamos lá. Ó. A quantidade de calor de A para C vai ser 3 vezes 29,1 vezes a variação de temperatura, tá? De A para C. A temperatura em C é 492, a temperatura em A é 300, então vai ser 192. Então, portanto, essa quantidade de calor de A para C será 16,76 kJ. Agora vamos para outra quantidade de calor, né? Que é de B para A, só que antes eu preciso achar o meu CV. Como eu sei que CP é igual a CV mais R, e eu sei que o meu CP é 29,1,
Então daqui eu tiro o seguinte, ó, que o meu CV ele vai ser dado por CP menos R, beleza? Ou seja, o meu CV ele vai ser 29,1 menos 8,31. Eu posso fazer aqui uma aproximação, tá, pessoal? E aí esse resultado aqui vai dar 21, beleza? Então o meu quantidade de calor de B para A vai ser dado por 3 vezes 21 vezes a variação de temperatura de B para A, tá? A temperatura em B é 600, em A é 300, só que a temperatura final menos a inicial, ou seja, 300 menos 600. Vou colocar aqui, ó. Então vai dar a quantidade de calor aqui negativa, não é? Ou seja, a quantidade de calor do trecho BA vai ser dada por menos 18,9 kJ, beleza? Então, por fim, a nossa quantidade de calor total, né, que vai ser na verdade o nosso trabalho, ele vai ser dado pela quantidade de calor de A para C mais a quantidade de calor de B para A, ou seja, menos 18,9 mais 16,76 vai me dar aqui um trabalho de menos 2,14 kJ. Ou seja, algo previsível, né? Já que a gente sabia aqui que o trabalho ia ser negativo por conta das áreas antes de começar a resolver a questão, beleza? Então a gente fica com a nossa letra B, tá certo? Questão bem legalzinha e sim pode cair no CP100, tá?